diante dele com louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor.
Ok, som. Oi. Todos os moradores da terra serviam seu povo alegria e apresentai-vos diante dele todos os povos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a Deus nesta oportunidade, quando aqui estamos na live Celebrar e Adorando em todo o tempo, né? Já estamos aí com os nossos irmãos, irmão Aurino, ali em São Paulo. Manda uma boa noite e a paz do Senhor, né, para todos. Que Deus continue ajudando e abençoando os nossos irmãos. Nosso irmão Renato, ali de Nova Esperança, né? Que Deus continue abençoando também o nosso irmão Renato, a todos. O nosso irmão Francelino, né? Irmão Francelino também, que já está conosco aí na live. Glória seja dado o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, né, damos graças a Deus, já estamos aí com o nosso irmão Luiz, né? E a gente estava aqui procurando concluir aqui a nossa live, né? E graças a Deus que estamos aí já com vocês. E desde já vamos estar lendo a nossa leitura da nossa lição com o nosso irmão Luiz. E você aí que está conosco nesta oportunidade, hoje estudando esta maravilhosa lição, né? Glória a Deus, a lição de número 8, não é isso, irmão Luiz? A lição de número 8, e com certeza vai ter uma grande aprendizagem, não é? Nesta noite. Então vamos aí deixar com o irmão Luiz, para a gente não perder tempo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Severino, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos. E vamos começar a nossa lição número 8. E a leitura dessa lição, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, do 18 ao 25. Só lembrando, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e nele a gente encontra todas as primeiras normas e regras e criação e tudo que Deus fez no princípio, e que até o dia de hoje a gente sabe, tem certeza absoluta, que é exatamente como Deus falou naqueles dias. Então vamos começar a ler do versículo 7, que nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para esse ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Amém. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o senhor fica à vontade aí para fazer seus pedidos de oração. Eu quero agradecer a Deus,
por toda a semana, estamos no último dia da semana, e agradecer muito a Deus por tudo, pedir saúde para todos os nossos familiares, pedir pelos nossos ouvintes, pelos nossos patrocinadores, pedir pela família do irmão Severino, especialmente Amém. pela vida dele, que é esse servo dedicado aí à obra do Senhor, que o Senhor continue dando graça e sabedoria e saúde a ele, para ele dar continuidade a esse trabalho. Amém. Meus queridos irmãos, também ali o irmão José Santo, né? Nosso irmão José Santo, em Pirauá, nossa irmã Irene, temos nosso irmão Arlindo ali em Pirauá, para que Deus possa estar ajudando. Nossos irmãos ali em Paquivira, irmão Zé Maria, a sua esposa, irmão Vera, o pai da nossa irmã Vera, os pais do nosso irmão José Maria, né? Para que Deus possa aí estar ajudando. Temos ali Nova Esperança, nossa irmã Cosma, que está se recuperando ali, a enfermidade ali, tirou água do joelho, né? E está se recuperando. Vamos continuar orando. A nossa irmã Maria Estevo, já de uma certa idade ali em Nova Esperança. Nosso irmão Josinaldo ali em Nova Esperança, né? Para que Deus possa estar dando saúde. Temos outros nossos irmãos ali, para que Deus possa estar abençoando. A nossa irmã Cida, o irmão da irmã Cida. Temos ali nosso irmão Nau, o irmão João, que logo logo está viajando ali para São Paulo, né, para que Deus possa estar com o servo do Senhor. E aqui na rua, os nossos irmãos aqui, não é, o ministério da igreja, o pastor Luiz Antônio, os pastores de modo geral, para Deus estar ajudando a minha família, meus filhos que estão ali em João Pessoa. Nosso irmão Luiz já citou minha família. Tem a minha mãe, né, de uma certa idade, meu sogro, a todos, né, com certeza Deus vai alcançar a todos. Querido e amado Deus, dê da sua graça, da tuas misericórdia, ajudando, meu Senhor, a cada um. Deus continua abençoando, restaurando, ó Deus, saúde, Senhor, e abençoando a cada um. Deus, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, nas ruas, vai dando da tua graça. E nesta noite também queremos orar pelo teu servo, que vai mais uma vez, Senhor, estar aqui falando desta lição tão importante para nossas vidas. Continua ajudando a cada um. Nosso irmão Valdomiro, né, que esteve aqui conosco quinta-feira, toda a sua família, todos os irmãos que possam assim ser alcançados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos aí estar escutando este louvor, né, e com certeza vai falar muito ao teu e ao meu coração. Caminho no deserto. Glórias a Deus, Jesus é bom e Deus é fiel. You are here, turning lives around. Lift up your hands. I worship, I worship. You are here, you are working miracles. I worship you. I worship. I call it a way maker, miracle worker, promise keeper, in the darkness. That is who you are. Miracle worker, promise keeper.
worship you. I worship you. You are King. In every heart, I worship you. I worship you. Come on, come on, come on. We call you Waymaker, Promise Keeper. My God, wave your hands to Jesus. We call. Come on. My Lord. Lift up your hands. You wipe away all tears. You mend the broken. You're the answer to it all. You wipe away all tears. You mend every broken life. You're the answer to it all. To it. What's his name? Jesus. Waymaker, miracle. My God, my God. Waymaker, waymaker. Promise keeper. My God. Waymaker, waymaker, waymaker. That's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. That is who you are. Lift up your hands. He's the promise keeper. Has he said anything to you? He's always on time. He's a way maker. He's never late. It doesn't matter how long it takes. He always comes out on time. Lift up your hands and worship. We worship you. Lift up your hands. Let's sing it to him. Just them. Come on, Waymaker. Yeah. One more time over your life. God is a promise keeper. My God, my breakthrough. No one knows like Sinach knows what he's done for me. I don't know about you. I don't know about you. But that's why I praise him the way I do. You can lie down
can jump up, you can cry, but I just want us to praise Him. Come on! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, né? Graças a Deus, escutando esse maravilhoso louvor e agradecendo a vocês que estão conosco na live. Compartilha de aonde você está, de onde você é, a nossa irmã Dora Andrade, né? Ela manda aqui a paz do Senhor Jesus, boa noite, eu estou na escuta aqui em Recife, glórias a Deus, aleluia. Nosso irmão Ailton Barbosa, né? Nosso amado irmão Ailton Barbosa teve outro dia aqui na live conosco, que Deus continue. Capotaria 12 parece, né? Não sei se eu estou enganado, né, irmão Ailton? Se o senhor estiver aí na escuta, ele manda a paz do Senhor, Deus abençoe, glória seja dada. A nossa irmã Ivanilda Josefa está ali em Catende e manda a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. O nosso irmão João ali de Nova Esperança, né? Ele também manda a paz do Senhor para todos, né? Apóstola Ivanilda, ela manda a paz do Senhor, ore por mim e família. Com certeza a live Celebrar e tem esse compromisso aí de estar orando por vocês, não é? Intercedendo. Janete, ela também fala aqui, ore por mim, né? Ore em moro em 3 passos, né? Peço oração por Luiz, pelo... Não estou entendendo bem. É isso aí. O irmão aqui até nos lembrou, né? Isso. A irmã Janete, ela mora em 3 passos, mas a gente não sabe o seu estado, irmão. Isso. E ela pede oração por Luiz Paulo Borgan, né? A apóstola Evânia Saldanha. Paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe e continue orando por nós. Amém. Aqui. Nosso irmão Vicente, né? Moro em 3 passos, peço oração. Ela botou... pelo esposo dela, Luiz Paulo Borgan. Com certeza, né? Que Deus continue ajudando e a gente aqui vamos estar orando, pedindo oração pela nossa irmã, pelos aqueles que estão carentes das orações, né? Para que Deus possa continuar ajudando, abençoando. Nosso irmão Vicente, ele manda a paz do Senhor, meu irmão, para todos, né? Que Deus continue ajudando nosso irmão Vicente. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus, irmão Vicente, sua esposa, filho, neto, a todos, né? Mora aí em Pedra de Fogo, Paraíba, que é Itambé e Pedra de Fogo, né? Que Deus possa continuar ajudando e abençoando nosso irmão Luiz e todos que têm estado conosco na live Celebrar. E você vai ir compartilhando, não é? Compartilhando para que Deus possa estar ajudando, abençoando a cada um. Somos gratos a Deus nesta noite, não é? Neste sábado, 19 de agosto de 2023. Este sábado maravilhoso, este sábado que fez o Senhor Jesus. Vamos estar escutando mais um louvor, sou um dos 10. Glória a Deus, Jesus é bom e Deus é fiel.
Glória a Deus, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, está aí. Muitas das vezes a gente quer a bênção, né? Mas esquecemos de agradecer ao Senhor, de pedir ajuda a Ele. E nesta oportunidade você aí tem em mente que Deus é aquele que ajuda, que consola, né? Que nos protege, mas é preciso a gente reconhecer as mãos de Deus poderosa que tem feito tanto pelas nossas vidas, não é? E está aí, a gente sabe que esse hino é baseado ali naqueles 10 leprosos, em que os 10 foi curado, mas um só voltou. Então a gente deve reconhecer o poder de Deus, mas deve ser grato a Ele, né? A nossa irmã, ela pede um hino Viúva Sem Nada, né? Daniel e Samuel. Vamos estar escutando esse louvor aí.
Amém, irmãos. Glória a Deus. A irmã Janete Boneto está voltando agora para os caminhos do Senhor, né? Ela está lá em Três Passos, no Rio Grande do Sul, e está fazendo a sua reconciliação com Deus. E nós vamos orar com a irmã. A Bíblia diz: se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Irmã Janete, vamos orar agora pela senhora. Esteja orando junto com a gente aí no Rio Grande do Sul. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nós temos aqui nessa noite. Obrigado por estar sendo bênção na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa rica, Senhor, esse maravilhoso momento de reconciliação. Abençoe a irmã Janete, toda a família dela. Ela pediu pelo pai, pelo filho, pelo esposo, Senhor, pela própria vida dela, que o Senhor esteja, ó Deus, consertando, ajeitando aqueles detalhes que só o Senhor sabe fazer na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja tirando aquilo que desagrada, meu Deus, e colocando, Senhor, preenchendo com Teu Espírito Santo e transformando, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua serva, meu Deus, sinta, meu Pai eterno, a vontade, o prazer, a alegria da reconciliação. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Deus, nós ainda queremos colocar aqui diante de todas essas pessoas que estão falando conosco aqui. A gente não sabe o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor tem falado conosco. Aleluia. E a gente quer continuar aqui te adorando, Senhor. E eu convido a todos que estão aqui na live para a gente, daqui a um pouquinho a gente vai ouvir mais um hino, mas daqui a um pouquinho a gente vai estar falando de uma lição muito apropriada para os momentos que a gente está vivendo hoje em dia, né? A lição vai falar sobre transgênero e a gente vai ver a vontade de Deus em relação ao homem, a vida do homem e da mulher sobre esse assunto. Então não perca, esteja conosco aí, continue conosco na live e daqui um pouquinho estaremos aí falando da palavra de Deus. Esse hino vai para a irmã Janete Boneto. Eu vencerei, Silva Santos, a irmã lá no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe. E foi assim que surgiu.
Glória a Deus. Mais uma vez queremos mandar uma saudação aqui, a paz do Senhor Jesus, para a irmã Tatiana, esposa do irmão Marconi. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuamos sim orando por todos os nossos irmãos, pelos ouvintes, e acrescentamos aí o nome da irmã. O irmão João Doca também entrou aqui. Tem um outro irmão aqui de Macaparana, ele intitulou Jair Bolsonaro. O senhor sabe o nome do irmão? Não é de Timbaúba. De Timbaúba, mas que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Ribeiro não fez nenhum comentário, mas passou aqui, né? Pronto, irmão Ribeiro, que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos começar com a nossa lição de hoje, né? Deus, ele tem tratado de assuntos que são bem atuais para as nossas vidas. Infelizmente, a gente é obrigado a se vacinar com a palavra de Deus em relação a isso, e não só em relação a isso, mas em relação a todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. A lição 8, que será a lição de amanhã, né, 20 de agosto, ela vai falar sobre transgênero, que transrealidade é essa. Então, o nosso texto, como nós já vimos, começa em Gênesis 2, do 7:18 até o 25, e a nossa verdade prática nos diz que a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Glórias a Deus, né, irmão? A gente vê nessa passagem bíblica de Gênesis que Deus é bem específico na criação do homem. Então, como a gente já tem lido em lições anteriores, a gente vai ver que a gente está lendo na nossa lição, que é o Império do Mal, né? E quando a gente vai ver sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, a gente vai ver exatamente que se não for desconstruída a Bíblia, se não tentarem colocar a Bíblia como um livro falso, como algo que não é divinamente inspirado, jamais eles vão conseguir o objetivo deles, porque a Bíblia Sagrada, ela fala claramente que isso é pecado, que todas essas coisas que a gente tem tratado aqui não tem outra palavra, é pecado. E o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Olha, problema de saúde não afasta o homem de Deus. Problema financeiro não afasta o homem de Deus. Qualquer outro tipo de problema não afasta o homem de Deus. Mas o pecado, ele afasta o homem de Deus. Porque o pecado é uma coisa que, na grande maioria de vezes, é voluntário. É aquele pecado sem arrependimento. É aquele pecado espontâneo. E dificilmente um homem que comete um pecado espontâneo, ele consegue se arrepender. E sem arrependimento, ele não vê a Deus. Ele não consegue enxergar a Deus. Então, os seres humanos, eles nós possuímos em nós mesmos, biologicamente falando, quando nascemos, nós já trazemos conosco determinado, né, em conformidade à nossa heterossexualidade. O que é que significa isso? Você ou nasce homem ou você nasce mulher, né, conforme a biologia, né? Você já nasce com essas características. Tanto é que a gente sabe que é o mais natural que existe, é quando nasce uma criança, você chega logo e diz, é menino ou é menina, né? Você já tem a sua característica na sua biologia. Mas, como o ensino progressista, ideológico, a gente tem ouvido muita coisa sobre isso, querendo desconstruir o que a palavra de Deus ela traz para nós. O gênero, ele identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, esse sexo que a gente nasce com ele, menino e menina. As ciências sociais passaram então a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura
e não pela característica biológica do sexo. Vejam que coisa, né? Querem incutir na cabeça da gente uma ideologia, que é algo não científico, né? Para que hoje as pessoas entendam de forma errada que você pode decidir em relação a isso. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. Veja que coisa absurda. O próprio Deus, ele determina que fosse assim, tanto ele criou, né? A Bíblia, inclusive, no texto que a gente leu, Deus tira a mulher criada do próprio Adão, e eu acho interessante essa passagem quando ele fala que foi tirada da costela, porque ele dá uma colocação, uma conotação de igualdade, né? Deus não tirou das partes superiores, da cabeça, do ombro, para que essa mulher fosse maior, nem tirou dos pés e de qualquer parte inferior para que aquela mulher fosse menor. Mas ele vai na altura do meio do homem e faz uma adjuntora, uma ajudadora. Quer dizer, de igual para igual. Ninguém é melhor que ninguém. São todos iguais, criados por Deus, cada um com seu papel. Papel esse que está tentando ser desconstruído por uma sociedade enferma, uma sociedade doente, cheia de ideologias progressistas, cheia de ideias que desconstroem o que a palavra de Deus nos ensina. Né? A gente vê claramente que o interesse é esse. Né? Quando a gente vai ver nos estudos de gênero, existem dois termos usados, que é o cisgênero e o transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, certo? Que é como a gente pensa, cisgênero, né? Se refere à pessoa com um gênero em concordância com o sexo que nasceu. Se você nasceu homem, você é homem. Ou seja, a fêmea nascida com aparelho reprodutor feminino se reconhece mulher. E o macho nascido com aparelho reprodutor masculino se reconhece como homem. Isso é cisgênero para eles. Já o transgênero, eles acreditam na disforia. Que é isso? É a ideia de que apesar de você ter nascido com um aparelho reprodutor masculino, mas na sua cabeça você é uma mulher. Veja o ponto do absurdo. Agora vamos falar de biologia. Já que a gente está falando de ciência, e a ciência luta tanto para contrariar as coisas de Deus, né? E acaba sempre provando que Deus está certo, né? Porque a ciência luta e acaba provando que Deus continua certo. Então, já que a gente está falando sobre esse assunto, então vamos encerrar de vez com esse assunto pensando o seguinte: se está correto isso, se isso está correto, então as pessoas do mesmo sexo conseguiriam reproduzir. E elas não conseguem reproduzir. Homem com homem não consegue reproduzir, mulher com mulher não consegue reproduzir. Eles até tentam de tudo, né? Hoje existe até a clonagem, que é por células, mas isso aí não depende de sexo. Se uma reprodução vai ser feita a partir de uma célula ou a partir de pele, de seja lá do que for, não existe sexo para isso. Mas através do sexo, que Deus criou o homem e a mulher, ele só consegue reproduzir se forem de sexos diferentes. E é uma coisa tão forte na natureza humana, é uma coisa tão bonita que Deus colocou a maternidade, né, e a reprodução, é uma coisa tão fascinante que a gente vê testemunhos. Eu mesmo fui uma pessoa, eu tenho certeza que o senhor também, irmão Severino, que até o nascimento do filho,
o casal não se sente completo. Com certeza. O casal só se sente completo Falta algo, né? com o nascimento do filho. Aí o que acontece com essas pessoas que defendem essas ideologias? Muitas e muitas vezes o que elas fazem? Elas tentam mexer na ciência para que possam ter um filho, para que aquele casal que são homossexuais não reproduzem. Querem ter um filho, o que eles fazem? Ou adotam um filho, que é um gesto muito bonito, né? A adoção, tem muita criança abandonada, é algo maravilhoso de se fazer para quem tem o dom, para quem tem condições de fazer, é algo maravilhoso. Ou então acabam comprando, né, desses laboratórios aí ou então se submetendo a algum tratamento do governo que venha a gerar com algum dos dois, usando a genética para reproduzir. Só que a gente sabe que é impossível reproduzir com o gene dos dois. Vai precisar de se for um caso de um casal homem, vai precisar de uma mulher para reprodução. E uma coisa tão simples assim, a parte da paternidade, né? Que é o filho sentir o calor da mãe, né? Da criação, quer dizer, e quando você pega uma pessoa para você criar, não vai ter esse benefício, possamos dizer assim, né? Nessa criação, porque a criança, ela sente aquilo ali, né? Há uma diferença. Não é isso, até né? porque na sua gestação, viveu ali 9 meses no ventre da sua mãe. A gente sabe que tem mulheres que têm problemas, como na Bíblia toda apareceu mulheres, como a gente já leu aqui em lições anteriores, que não têm naturalmente condições de ter filho, por algum problema físico ou outro, por um problema de saúde, tem mulheres que não têm como que ter. É uma coisa difícil, mas acontece, né? Não é todas as mulheres assim, né? Não, é um percentual pequeno, muito pequeno, mas a gente sabe que existe. Mas é completamente diferente, né? Eu lembro de cantores seculares que falam dessa relação homem com mulher e muitas músicas, a gente vê músicas seculares que falam sobre o complemento, o encaixe que é um homem e uma mulher, né? Exatamente como Deus criou. E a gente vê que, infelizmente, e a gente diz isso não com um sentimento de superioridade, Deus nos livre desse tipo de pensamento aqui, mas com o sentimento de conhecimento, de passar adiante informação. A gente vê que, infelizmente, entre dois do mesmo sexo, o sexo não acontece naturalmente. Se for dois homens, não tem como eles terem relação naturalmente. Porque Deus colocou no homem um aparelho reprodutor completamente diferente do da mulher, onde eles se complementam. E quando isso acontece, a gente vai ver que não vai ser por órgãos sexuais. Da mesma forma, quando duas mulheres praticam sexo, elas vão precisar de algo que não é natural para poder alcançar o objetivo da satisfação sexual. Com certeza. Então, tudo contrariando a palavra de Deus, né? Para os especialistas, a gente vai ver que a orientação sexual de uma pessoa, ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Isso é na ideologia progressista, certo? Por qual gênero sente atração sexual. Mas isso é uma coisa tão fora do normal que tem até já outros tipos e a gente vai ver nessa lição, que vão muito além disso. Ou seja, heterossexual quando a atração é pelo gênero oposto e homossexual quando a atração é pelo mesmo gênero. Aí vem o bissexual, que é quando a atração é por ambos, por mulher ou por homem, e o assexual, que é quando não existe atração por gênero algum. Ainda tem um outro chamado pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessa categoria, existem pessoas que se denominam não binária, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo,
Como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. E como é o nome desse que a Bíblia diz? Pecado. É, isso aí. Certo? Relações sexuais ilícitas que não tem comprometimento, não existe compromisso entre as pessoas que estão envolvidas, ou seja, não se receberam com um matrimônio, com o devido respeito, com a forma como Deus determinou que fosse na vida do homem, e agora vivem de qualquer maneira e ficam arrumando um motivo, uma justificativa para viverem uma vida dessa forma. Eu lembro bem, o irmão Severino vai lembrar também, que Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta disso. Né? Deus fez cair enxofre, né, do céu, fogo e enxofre, para que fosse destruída Sodoma e Gomorra. E ele diz mais, Deus diz mais, que quando Ló saísse daquela cidade, ele sequer olhasse para trás. É quando a esposa dele olha e vira uma estátua de sal, como castigo, né? Então a gente vê, né, nas situações que Deus castiga certas situações. A gente não tem que estar preocupado em estar falando a verdade de Deus, a palavra de Deus. A gente tem que falar a palavra de Deus como ela é. Infelizmente, não estamos falando com A, com B, não estou interessado em atingir ninguém. O que eu estou falando aqui, o que nós estamos tratando aqui, é do ensinamento da doutrina bíblica, da palavra de Deus, da vontade de Deus para a vida das pessoas. É duro ouvir o que não lhe agrada, é ruim de descer, né, de encher um coração, uma palavra dura, sim, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi feita para nos corrigir, para nos alimentar, para nos fortalecer. Também serve para nos vacinar dessas situações. Né? Quando a gente olha para o hebraico, Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra, lá em Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, segundo Marcos 10:6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito, alma e corpo, né? Que é o espírito e a alma. Em 1 Tessalonicenses a gente vê isso em 5:23 e também em Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Desse modo, o corpo físico, ele é o invólucro das partes imateriais. Ou seja, como a gente costuma ver na palavra de Deus, o gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação geneticamente determinado, ou seja, homem e mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, aquilo que nós acabamos de falar. Não tem como pessoas do mesmo sexo poderem reproduzir. Não existe. Em alguns seres foi dotado de umas mudanças, de algo diferente dos seres humanos. Por exemplo, no cavalo marinho, na espécie cavalo marinho, o macho reproduz, o macho é quem dá cria. O macho é quem engravida. E que eu saiba, nas espécies, esse é o único caso. Certo? Tem um outro caso muito interessante na biologia, falando biologicamente. Existe um peixe chamado peixe palhaço ou peixe anêmona, né? Que teve muito destaque em desenho animado, que era aquele Procurando Nemo. Não sei se o senhor já assistiu com os seus netos. O que é que acontece com aquele peixe? Aquele peixe, Deus dotou ele de algo muito especial. Ele, quando é preso dos machos, um se transforma em fêmea. Tanto o peixe
o peixe só ele vem com os dois órgãos nele. E quando ele é trancado para a espécie dele sobreviver, um se transforma em fêmea e eles conseguem reproduzir. E se forem trancados duas fêmeas, os cientistas fizeram isso. Pegaram eles, prenderam 2 machos e conseguiram a reprodução deles, porque um se transforma em fêmea. Tá vendo? E na mesma forma fizeram com as fêmeas e um se transforma em macho. E é algo de Deus porque eles conseguem reproduzir. Eles foram feitos dessa forma para que a espécie dele pudesse ser uma espécie abundante. Ele serve de alimento para muitos outros peixes. Mas é algo de Deus, é algo que veio naturalmente, pela natureza, já formado desse jeito. Enquanto que no ser humano isso é impossível de acontecer. Deus determinou, assim como nas espécies de gatos, dos cães, da maioria dos quadrúpedes e aves, não existe essa relação. Não há reprodução entre seres do mesmo sexo. Nesse caso, sexo e gêneros estão relacionados com a característica orgânica do corpo e dos órgãos sexuais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y, e nós falamos já isso há 2 lições atrás, quando você nasce homem, você pode fazer todo tipo de ação que você quiser para se transformar numa mulher, mas você não muda o seu cromossomo. Que seu cromossomo masculino é X e Y. E o cromossomo feminino é o X e X. É o que determina o sexo feminino. Então o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes, nós, os cristãos, precisamos ser renovados segundo a semelhança moral original, assim como diz em Efésios 4:22 e também em Colossenses capítulo 3 e versículo 10. Essa renovação é a obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo, segundo Romanos 8:2. Assim, os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6:12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são extremamente proibidas pela Bíblia. A gente vai ver em Êxodos 20:14, a gente vai ver em Romanos 1:26 e 27. Então, a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ninguém está aqui dizendo que você não viva a sua vida como você quer. O que nós estamos tentando dizer aqui é que você deveria viver a sua vida conforme Deus te criou, conforme a palavra de Deus, porque a gente sabe que a sua vida, sendo da vontade de Deus, seria uma vida perfeita e normal. Mas eu sempre digo aqui, todas as pessoas que querem viver segundo a sua própria vontade têm que também estar dispostos a pagar o preço por isso. Se você acha que a palavra de Deus está errada, que a palavra de Deus está ultrapassada, que a palavra de Deus ela é exagerada, que ela é machista, que ela defende o homem, se você pensa desse jeito, então você deve estar disposto a pagar também por estar contra essa palavra. Você deve pagar pelas suas escolhas. Você deve colher os frutos da sua escolha. Se você acha que está correto, paciência. A Bíblia ensina que, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também institui a sexualidade. Ora, se ele criou macho e fêmea, e se o primeiro casal foi macho
e fêmea, ele está deixando claro que a relação deve ser macho e fêmea. E como nós já falamos, eu acho interessante, tem uma passagem que Jesus vem passando pelo caminho com os apóstolos, e ele está com fome e ele vai numa planta e vai ver se tem fruto, numa figueira. E quando ele chega lá, a figueira não tem fruto nenhum. Aí ele condena aquela figueira, porque ela não estava dando fruto, né? E o fruto de um casal é a reprodução. Não acontece esse fruto se forem do mesmo sexo. Voltamos mais uma vez. É claro que tem pessoas que têm problemas na própria formação. É um problema de saúde, não Exatamente, é um problema de saúde. Né? Tem pessoas que fazem tratamento e ainda consegue. E tem pessoas que alcançam o milagre. Eu mesmo tenho uma vizinha que já com bastante idade, ela orava, passou muito tempo orando, e com bastante idade ela conseguiu ser mãe. Até numa idade, numa fase de risco. Já. Nos seus 40. Exatamente, que é muito arriscado para a mulher, mas o sonho, o desejo de ser mãe é tão grande que ela se propôs, orou e acabou conseguindo. Hoje tem, né, seu bebê. Então, quando a gente aborda esse tema, né, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. E a gente vai ver isso em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmo 127, do 3 ao 5. Então, a união monogâmica, por que monogâmica? É uma outra coisa que devemos falar aqui, porque a gente falou, quando a gente estava lendo sobre o transgênero, que havia outras ideias, uns que não se identificavam com nem um sexo nem no outro e vivia tendo relações sexuais de todo tipo. E o nome disso é lascívia. E isso é pecado também. A Bíblia diz que é pecado. E a gente vai ver que na união monogâmica, que é a união de uma pessoa só com uma outra pessoa e não com várias pessoas, é um macho e uma fêmea somente. Né? E é uma relação também heterossexual, configura o modelo bíblico da sexualidade. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Não é eu chegar aqui e dizer assim, eu acho que eu sou isso e eu sou não. Se a pessoa começasse a pensar desse jeito, a achar que era o que ela quisesse ser, imagina a loucura que a sociedade vai ser. É aquilo, a pessoa olhar no espelho, né? E ver ele outra pessoa, quer dizer, um problema mental, né? Aparentemente um problema mental, né? Você não se aceita, para começar, você não se aceita, né? É um problema. E aí você quer jogar para a sociedade e você quer culpar Deus por uma coisa que você mesmo está causando, né? E se sente injustiçado e quer lutar contra o mundo todo por uma coisa que não é real. E hoje tem pessoas que eles fazem até um processo, tomam hormônio e tal, e depois se arrependem, né? Exato. E começa a mudar o corpo, a mente, e começa a sofrer. E traz, é aquilo que eu estou dizendo, e traz outros problemas de saúde. Traz outros problemas. Está provado cientificamente que pessoas que homossexuais do sexo masculino, né, tem muito problema renal, muito problema de outros tipos, por conta do tipo de relação que existe. É lamentável, mas está provado cientificamente. Ninguém mostra esses estudos. Se você pesquisar, você vai ver.
O tempo de vida de uma pessoa, de um homem que é heterossexual e o tempo de vida de um homem que é homossexual, o homossexual vive bem menos. Por causa do tipo de relação que tem. Então, é cientificamente comprovado que está errado. E a Bíblia diz claramente, e eu não tenho nenhuma preocupação com isso em dizer, é pecado. Pecado. É verdade. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, Marcos 10 e 7, Efésios 5 e 31. No entanto, pessoas progressistas, ideologistas, ativistas, atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, da heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador e que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homens e mulher. Como se as pessoas... A gente sabe que sempre houve relações homossexuais desde os tempos da Bíblia. E sempre foram condenados por Deus, não por homens. Deus, até a Bíblia faz, né? Que Deus condena homem com homem, né? Relação sexual de homem com homem e mulher com mulher. Claramente, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Não é por isso que há tanto interesse de tirar, descaracterizar a Bíblia, de desconstruir a Bíblia, porque a única forma de deixar isso como não sendo pecado é rasgando a Bíblia. É acabando com a Bíblia, porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Né? Então, militantes dessa ideologia alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor, deve ser maior. Olha, veja a que ponto chega a ideia. Só o fato da pessoa pensar que ter nascido homem, mas pensar que é mulher, já é superior à biologia. E quando que isso vai ficar provado cientificamente? Nunca. Porque não reproduz. Porque dois seres do mesmo sexo não têm como reproduzir. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher para se satisfazerem um ao outro, para se completarem um ao outro, mas para reproduzirem também. Há a carência afetiva, há a afetividade, há o amor, mas há também a reprodução entre seres que são completamente saudáveis. Então, para qualquer insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal, aquilo que o senhor estava falando, cirurgias, né? De redirecionamento. E isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Eu vi agora, um absurdo essa semana eu vi, que crianças de 14 anos de idade podem escolher se querem fazer mudança de sexo. 14 anos de idade. Ele não pode tirar uma habilitação. Se ele cometer um crime, ele não pode ser preso, mas pode escolher. Ele não tem... Quando você vai perguntar a um ideologista desse aí, por que ele não pode ser responsabilizado por um crime? Não, porque ele não tem a formação, a mente formada de um adulto para pagar pelo crime que cometeu. Mas tem para escolher de que sexo ele quer pertencer. Veja que distorção. É algo diabólico, né? Completamente. É o império do mal. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Né? Exatamente. Então a gente vê os absurdos, né?
Isso tudo na busca de aceitação social. É uma pessoa tão insatisfeita, que ela fica tentando fazer essas coisas para ser bem recebida pela sociedade. Mas ela nunca vai alcançar aquele objetivo da mudança do sexo de verdade. Nunca. Né? Tem até associações pediátricas trabalhando em prol disso, que é um absurdo. Então, nesse movimento, que é chamado de movimento LGBTQIAPN+, eles hoje ficam brigando por uma linguagem neutra. Eles querem que haja uma isenção da terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Quando você fala homens, você está querendo dizer todos os seres vivos, né? Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Irmãos, veja o tanto de absurdo que a gente está vivendo nos tempos. Hoje tem a impressão que a gente tem o tempo inteiro, porque sempre houve homossexuais nas sociedades. Desde que antes de Cristo já havia, né? Tanto que Sodoma e Gomorra foram destruídas porque a lascívia já estava acontecendo pela cidade toda, no meio da rua, como animais. Não era mais uma coisa de um casal no seu cômodo, na sua casa, não. Estava acontecendo pelo meio da rua, estava aquela coisa, uma sociedade já apodrecida, né? E a gente vê que isso não é uma coisa nova. Mas com tristeza, a gente vê que hoje, o que está tentando acontecer estão tentando colocar uns contra os outros. Como eu já falei aqui antes, eles querem colocar homem contra mulher. Eles querem colocar homossexuais contra heterossexuais. Eles querem colocar negros contra brancos, né? Eles querem fazer a sociedade ficar uns contra os outros. Isso só pode ser coisa do diabo mesmo. Porque apesar desse tempo, da vida toda, sempre ter existido esse tipo de coisa nas sociedades, mas nunca houve um tempo tão conflitante onde um é colocado contra o outro. A palavra de Deus diz que é pecado, mas você nunca viu um crente apedrejando uma situação como essa? A gente pode informar, pode até ler os versículos e mostrar como está na palavra de Deus, da mesma forma que qualquer um pode se manifestar da forma que entender para estar pregando as suas ideias, sem ser uma coisa imposta ou homofóbica, como chamam, né? Inimigos, como se a gente tentasse não conviver em sociedade, como não existe isso. Então, a conclusão que chegamos, irmãos, é que o sexo, o gênero e a sexualidade, elas fazem parte da nossa constituição anatômica e fisiológica. E ela é divinamente instituída, ela já vem de Deus, ela já foi divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero: a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho, e o feminino fêmea. Está lá em Gênesis 1:27. Ao término da criação, ainda tem um versículo que diz assim, que quando Deus viu tudo que ele criou, ele viu o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, ela permanece imutável
ela permanece para sempre. Que Deus nos ajude, são tempos difíceis. Que Deus nos ajude com essas situações. Que a gente tenha sabedoria para conviver. Que a gente não se torne inimigo por conta das escolhas pessoais de cada um. Mas que a palavra de Deus ela também seja pregada com coragem. Porque Deus, ele pede contas de quem sabe da palavra de Deus. Ele pede conta de quem conheceu sobre aquilo. E essa pessoa não pode estar titubeando em relação ao que ele aprendeu. Pelo contrário, essa pessoa precisa estar falando, pregando a palavra de Deus como ela é, verdadeiramente. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e que a gente consiga alcançar o objetivo de Deus na vida da gente e daquelas pessoas que querem a palavra de Deus. Amém.
Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, não é? Meus irmãos, graças a Deus por uma boa aula que nós tivemos nesta noite, né? Somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Luiz e nós só temos que agradecer a Deus. O nosso irmão Aurino, ele colocou glórias a Deus. É verdade, né? Verdadeira. Deus seja louvado. Continua assim, professor Luiz, sempre ensinando a palavra de Deus. Que Deus continue ajudando e abençoando nosso irmão Aurino ali em São Paulo, né? Que sempre está conosco nas nossas lives, né? O nosso irmão Renato, ele também fez um comentário aqui, ele colocou aqui: a paz do Senhor, irmãozinha. A nossa irmã Alauides Alves Silva de Oliveira, né? Ela manda aqui a paz do Senhor. A nossa irmã Josefa ali de Nova Esperança, ela manda aqui uma boa noite e a paz do Senhor para todos os irmãos da live. Aqui Messia, né? Paz, peço oração pela minha vida, né? Ela está com depressão e opressão maligna. Que Deus possa estar ajudando, né, a nossa irmã insônia e que o Senhor possa estar ajudando, trazendo de volta a saúde, né? O nosso irmão Isaac, meu filho Isaac, ele colocou amém, muito interessante, né? Que é verdade, né? A gente estamos passando já há muito tempo, um processo difícil, cada dia mais nós vemos a nação, ela só descendo, né? Só descendo, só se destruindo, e que as misericórdias do Senhor possa alcançar, né, essas pessoas que aí estão agindo ao contrário da palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus a preocupação também dos nossos pastores, né? Lições maravilhosas que nós temos estudado aí da CPAD e muito importante para nossas vidas, né? A vida da família, a vida do filho, né? Os pais, as mães. Nós precisamos cada dia cuidar mais dos nossos filhos, ter mais atenção, seja nas escolas circulares, numa faculdade, né? Na sociedade, o que eles têm aprendido aí, né? Quais informações que têm chegado até eles, né? E nós precisamos, através da palavra de Deus, trazer para a vida dos nossos filhos, né, algo que seja proveitoso, temer a palavra de Deus, né? E o nome do Senhor assim vai sendo glorificado. Quando nós esperamos no Senhor, como falou o salmista, esperei pelo Senhor, né? E que você possa estar esperando. Nós podemos esperar cada dia, Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer essa opressão maligna que está aí diante da sociedade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso irmão Luiz, ele tem colocado sempre aqui a gente não está menosprezando ninguém, não está atacando ninguém. A nossa defesa aqui é a defesa da fé. Nós cremos na palavra de Deus e temos a palavra de Deus para com as nossas vidas como regra de fé, não é? Mas vamos estar escutando aí mais um louvor com Armando